Oi pessoal, vamos emagrecer com saúde? Primeira coisa que a gente precisa saber para iniciar esse processo de emagrecer com saúde. Para a gente emagrecer de uma forma saudável, nós precisamos basicamente de duas coisas. A primeira delas, basicamente, vai depender de mim, que é informação. E isso eu vou transmitir para vocês. A segunda delas não depende de mim, depende de você. Agora, eu posso lhe ajudar a desenvolver ferramentas que vão lhe ajudar no desenvolvimento dessa segunda condição para poder emagrecer de uma forma saudável, que é justamente muito trabalho. Não pensem que vai ser fácil, vai ser muito trabalhoso, mas a gente está aqui para ajudar vocês. Antes de qualquer coisa, vamos entender sobre um conceito que vocês têm que começar a colocar em prática já a partir de agora. E é o conceito da ressignificação. E o que é isso? Isso aqui é uma laranja, claro. Só que a gente vai imaginar que isso aqui deixou de ser uma laranja e passou a ser um brigadeiro. A maioria das pessoas gosta de brigadeiro. Mas você pode imaginar que seja algo que você goste muito também. Então, a maioria das pessoas não consegue resistir a um brigadeiro. E aí, você vai perguntar para si mesmo, por que eu não devo comer esse brigadeiro? E aí alguém vai dizer, porque eu quero emagrecer, porque engorda, enfim, vão ser dadas uma série de razões para não se comer essa laranja brigadeiro. Mas a questão é que o seu cérebro necessita de uma razão forte o suficiente para que você não só não coma isso, como também, com o tempo, deixe de se sentir tão atraído por isso, deixe de se sentir tão dependente desse brigadeiro. Em vez de você dizer, eu não vou comer esse brigadeiro porque engorda, diga, eu não vou comer esse brigadeiro porque eu quero viver mais. Essa é uma boa razão que o seu cérebro vai entender como sendo justa o suficiente para reprogramar o seu desejo por isso daqui, por este brigadeiro. E como é que a gente pode ter a certeza de que fazendo isso vai surtir algum efeito? Eu vou dar um exemplo para vocês. Cigarro. Quem já fumou e tentou parar de fumar, ou quem nunca fumou, mas conhece alguém que já tentou parar de fumar, já deve com toda certeza ter observado que a partir de um determinado momento, aquele desejo para voltar a fumar, ele se torna tão intenso que num determinado momento a pessoa volta a fumar. Normalmente isso acontece antes do 21º dia de abstinência. Ou seja, o nosso cérebro, para fazer uma reprogramação, ele necessita de pelo menos 21 dias. Isso independe do tempo que a pessoa está fumando. Se a pessoa ela consegue chegar até o 21º dia, porém, com uma programação que ressignifique aquela necessidade dela, ela vai vencer o vício. Percebam que eu estou comparando o desejo de comer o brigadeiro com o vício de fumar. E mais à frente, vocês vão entender por que é que eu faço esse tipo de comparação. Porque na realidade, existem alimentos que viciam. A gente vai entender muito bem isso. Então, a primeira coisa é essa. A gente tem que se ressignificar. Para ajudar vocês a fazer essa ressignificação, eu vou ensinar para vocês mais uma coisa. Em medicina oriental, a gente aprende que toda emoção dá ensejo ao surgimento de uma energia. Se você está feliz, vai surgir uma energia. Se você está triste, vai surgir uma energia. Se você está com raiva, outra energia. Se você está com medo,
magoado, todo tipo de sentimento gera uma energia. Por exemplo, quando você está com raiva, é gerada uma energia que fica acumulada no estômago. E essa energia, por ficar acumulada no estômago, ela pode gerar problemas como, por exemplo, gastrite. A mágoa, ela gera energia, o sentimento. Essa energia gerada pela mágoa, ela vai ficar acumulada nos pulmões. E é muito comum nós ligarmos um vício, um desejo, ao sentimento de mágoa. Vícios alimentares, por exemplo, são aqueles que mais facilmente vão estar ligados à energia de mágoa. Então, vejam só o que é que a gente vai fazer. Aqui tem o ossinho da clavícula, né? A cabeça da clavícula. Justamente um pouquinho abaixo, juntinho dessa cabeça da clavícula, tem uma cavidadezinha. Você vai colocar esses dois dedos da mão direita, indicador e médio. Colocar lá. Quando você faz isso com a mão direita, o que é que você está fazendo? Você está usando a energia do intestino grosso, que é a segunda energia mais poderosa do nosso corpo, e a energia do meridiano senhor do coração, que é responsável por tudo que é relativo à circulação sanguínea no nosso corpo. Então a gente vai usar a energia desses dois meridianos e tocando aqui, a gente vai conseguir acessar energia de mágoa que a gente tem acumulada nos nossos pulmões. E a gente acessando esse tipo de energia, a gente vai ressignificar alguma coisa que a gente queira. Então vou dar um exemplo. Novamente, o famigerado brigadeiro. Você não consegue se livrar do vício do brigadeiro. Veja o que eu estou dizendo. Não é se livrar do desejo de comer brigadeiro, mas do vício. Ou seja, tornar isso algo completamente controlável. Então, você não vai fazer apenas, eu não vou comer esse brigadeiro porque eu quero viver mais. Você vai fazer mais do que isso. Eu não vou comer esse brigadeiro porque eu quero viver mais. Quando você faz esse tipo de coisa, você está tendo a possibilidade de acessar uma energia específica que está lá nos seus pulmões e que está lhe prendendo a esse vício aqui. Isso aqui é uma ferramenta mental. Quem conhece sobre programação neurolinguística já deve ter visto isso. Então isso aqui é uma ferramenta de reprogramação para a nossa mente e para a nossa memória celular. Vamos começar a entrar na parte relativa a conhecimento propriamente dito. Primeira coisa que a gente tem que aprender é sobre os 3 pilares da boa saúde. Visualize esses 3 pilares como sendo os 3 pés de um banco. Um banco que tem 3 pés, é claro, se você tirar qualquer um que seja, ele vai cair. Ninguém vai conseguir ficar sentado em um banco só com 2 pés. Então, o nosso processo de emagrecimento, ele se baseia nisso, os 3 pilares do emagrecimento. Antes que eu diga para vocês quais são esses 3 pilares, tem algo que a gente tem que ter em mente sempre. Por que eu quero emagrecer? A última razão de você querer emagrecer deve ser estética. A primeira razão deve ser saúde. Por que é que você busca saúde? Porque você tem amor por você mesmo. Se você tem amor por você mesmo, você sempre vai buscar um estado saudável para o seu corpo, porque você ama a si mesmo. Então, partindo desse princípio, a gente já pode falar sobre esses 3 pilares da boa saúde. Primeiro, alimentação. Segundo, atividade física. Terceiro, descanso. Hoje, nessa nossa primeira aula, na realidade, nós só vamos começar a falar sobre o primeiro pilar. Então, na realidade, na próxima aula, nós ainda vamos falar sobre o primeiro pilar, o pilar da alimentação. Ao final dessa aula, eu vou lançar para vocês o primeiro desafio, para todos. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre o pilar da alimentação: macronutrientes. Macronutrientes
São 3 nutrientes que não podem, de maneira alguma, faltar na nossa alimentação. Isso é muito simples de entender. Proteína, carboidratos e gorduras. São esses os 3 macronutrientes. A gente sempre vai precisar disso. Vamos ver como é que isso funciona. Se você pega um bebê, um recém-nascido, a mãe acabou de dar à luz a esse recém-nascido. Se você abrir esse recém-nascido, se você for procurar proteína, você vai encontrar nesse bebê que acabou de nascer, que ainda nem fez a primeira mamada dele, sim, músculo é proteína. Músculo é proteína pura. Segundo, se você procurar, você abriu lá o corpinho do bebê, ele acabou de nascer, e se você for procurar gordura, você vai encontrar gordura? Sim, você vai encontrar gordura. Um percentual baixo de gordura, mas você vai encontrar gordura. Agora a pergunta crucial é, e se você for procurar carboidrato nesse bebê, você vai encontrar? Não. Ossos não são feitos de carboidrato. Músculos não são feitos de carboidrato. Pele não é feita de carboidrato. Cartilagem não é feita de carboidrato. Agora, por que é que a gente precisa de carboidrato como macronutriente? Mais à frente a gente vai entender isso aí. Mas por que é que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para vocês entenderem que, ao contrário do que foi ensinado, na realidade o carboidrato ele não é tão importante assim como as pessoas pensam. E é como eu digo para os meus pacientes, infelizmente o brasileiro foi educado de tal forma a se tornar viciado em carboidrato. A gente vai entender como lidar com carboidrato e a gente vai ver como, sabendo lidar da forma correta com carboidrato, não tirar o carboidrato, mas sabendo lidar da forma correta com carboidrato, como a vida da gente vai passar a ficar muito mais saudável. Repito, não é tirar o carboidrato, é saber como usar o carboidrato. Uma coisa que a gente vai aprender a fazer é como dividir as nossas refeições, saber montar bem as nossas refeições de acordo com aquilo que o nosso corpo, de acordo com aquilo que o nosso organismo necessita. Primeira coisa que a gente tem que entender, vamos conversar sobre cortisol. O que é o cortisol? É um dos hormônios mais catabólicos que existe no nosso corpo. O que é que significa isso? Se eu quero crescimento muscular, se eu quero crescimento ósseo, se eu quero crescimento de pele, reprodução celular, isso significa que eu vou ter anabolismo. O cortisol, para vocês terem ideia, ele quebra músculo, ele cataboliza músculo, ele faz justamente o trabalho que a gente não quer fazer. E como é que isso acontece? Primeira coisa que a gente precisa entender é, nós precisamos, como eu disse, aprender a construir as nossas refeições, mas também saber dividir as nossas refeições durante o dia. Primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é o seguinte: comer mais para emagrecer. Estranho isso, né? Existe um fisiculturista americano chamado Jay Cutler. O Jay Cutler é um cara enorme, ele é atleta de alta performance e, como eu disse, ele é fisiculturista. E acontece uma coisa muito interessante com o Jay Cutler, mas na realidade não é só com ele. Isso, na realidade, se a gente trabalha bem o nosso corpo, é o que deveria acontecer com a gente. Não no nível que acontece com ele, mas é o que deveria acontecer conosco, cada um dentro das suas proporções. E o que é que acontece? O Jay Cutler, ele pesa X quilos. Aí ele vai terminar as atividades dele do dia e vai dormir à noite. Quando ele se acorda de manhã, ele está pesando 4 quilos a menos. Sabem por que isso acontece? Querem saber como isso acontece? Você sabe por que é que quando você faz dieta sem fazer exercício você fica flácido? O que acontece é o seguinte: quando você faz dieta, entendo, nós não vamos aprender a fazer dieta, nós vamos aprender a nos alimentar corretamente. Quando nós fazemos uma dieta, nós estamos negativando o nosso balanço calórico. O que é isso? O que é balanço calórico?
Balanço calórico é o seguinte: aquilo que você ingere em termos de calorias, aquilo que você gasta em termos de calorias. Isso é balanço calórico. Quando o balanço calórico é negativo, significa dizer que você ingeriu menos do que você gastou, que esse é o ideal. Quando você tem um balanço calórico positivo, é quando você ingeriu mais do que você gastou. Quando se faz uma dieta, sem aliar essa dieta um exercício, uma atividade física ideal para aquilo que você está buscando, o que é que vai acontecer? Você acha mesmo que o seu organismo ele vai queimar gordura quando você faz dieta? Você tem certeza disso? Não. Não é isso que o seu organismo faz. O que acontece é o seguinte: você faz dieta. O que é que vai acontecer? Você vai ter um balanço calórico negativo. Quando esse balanço calórico ele é negativo, sem que haja atividade física, em vez de você queimar gordura, você queima músculo, você queima proteína. Sabem por quê? Imaginem que você vai morar numa cidade distante para fazer um curso superior, engenharia, não sei, qualquer curso. E aí você resolve dividir um apartamento com mais 2 colegas de curso. E aí, vamos imaginar que o valor do aluguel seja R$600. Cada um vai contribuir com R$200. Vamos considerar que um desses aqui fique sem emprego. Então, cada um desses aqui que pagava 200 vai começar a pagar 300. O que é que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eles vão dizer: ó, cara, ou tu volta a pagar o aluguel de novo, ou então tu tá fora. Isso daqui chama-se gordura. Isso daqui chama-se músculo. Músculo não gera energia. Músculo consome energia. Se músculo consome energia e você está com balanço calórico negativo, sem fazer atividade física, o que é que vai acontecer? Como seu músculo ele consome energia e o seu organismo ele já está com balanço calórico negativo, ele não vai deixar que alguém continuando a consumir algo que já está pouco. Então o que é que ele vai fazer? Em vez dele usar a gordura, que é fonte de energia, ele vai usar o músculo que consome energia. Então é por isso que quando você vai fazer uma dieta sem aliar a uma atividade física, você até emagrece, mas fica flácido. Simples assim. Veja o que foi que eu disse: comer mais para emagrecer. O que é que a gente vai ter que aprender a fazer? A gente vai ter que aprender a fazer refeições a cada 3 horas. Isso é básico. Agora, como a gente vai fazer isso? A técnica que a gente vai usar para fazer isso? Como é que a gente vai desenvolver isso? E por que usar essa técnica? Isso aí eu vou explicar na próxima aula para vocês. Só que, por enquanto, eu vou deixar para vocês agora os 3 desafios que eu falei no início. Nós temos uma semana, 7 dias, até a próxima aula. Nesses 7 dias, vocês vão realizar esses 3 desafios. Na realidade, não é que vocês vão ter 7 dias para realizar esses 3 desafios. Vocês vão começar a realizar esses 3 desafios a partir de hoje. Comecem a realizar esses 3 desafios a partir de hoje. Dentro de 7 dias, vocês vão realizar uma nova pesagem e vocês vão verificar que alguma coisa mudou. Eu garanto para vocês. Vocês vão realizar esses 3 desafios no decorrer dessa semana. E aí, quando for na próxima aula, a gente vai falar sobre eles. Que 3 desafios são esses? Primeiro, pelo menos por uma semana, elimine da sua alimentação qualquer alimento que tenha glúten. Segundo desafio, elimine da sua alimentação açúcar, com exceção do mascavo. Quando eu digo eliminar açúcar, é refinado, é açúcar de confeiteiro e o demerara.
você vai ficar com o açúcar mascavo por esses 7 dias. Jogue fora qualquer outro açúcar que você tenha em casa que não seja o mascavo. Terceiro desafio: na sua última refeição do dia, você não pode ingerir nada, absolutamente nada de carboidrato. Quem não sabe o que é carboidrato? Arroz, macarrão, batata, qualquer tipo de batata, massa de uma maneira geral. Então, na sua última refeição do dia, elimine completamente carboidrato. A partir de agora, comecem a realizar esses 3 desafios. E semana que vem, nós nos encontramos para a próxima aula. Só que eu gostaria que já a partir de agora, vocês interagissem comigo. Então, façam perguntas. Eu vou estar esperando as perguntas de vocês, eu vou ter o maior prazer de responder. E eu vou pedir para vocês uma coisa: expressem o quanto vocês gostaram ou não gostaram dessa primeira aula. Então, digam: poxa, gostei da aula, coloca lá aqueles emotions, né, que falam, né, aquelas carinhas, né, se você quiser pode botar uma carinha assim, fazendo uma careta, assim, uma cara de quem não gostou, uma cara mais alegre, mas expressem aquilo que vocês acharam dessa aula, tá bom? Vamos interagir. A gente se vê na próxima aula. Abração.